Bom dia a todos, meu nome é Ana Carolina, sou estudante de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para apresentar o trabalho Células-tronco de origem odontológica, aplicações e desafios, que foi orientado pela professora Ingrid Teixeira de Campos Tunes, do Departamento de Odontologia Preventiva da Faculdade de Odontologia da UFRJ. E nessa apresentação faremos as seguintes abordagens: introdução do tema, objetivos e metodologias, resultados da discussão e a conclusão. Antes de tudo, é importante entendermos o que são células-tronco e quais são as suas características. Células-tronco são células indiferenciadas cujas principais características são sua capacidade de autorrenovação, mantendo seu estado indiferenciado, e mais interessante ainda, sua capacidade de diferenciar em diversos tipos celulares. Dentre os principais tipos de células-tronco identificadas, temos as células-tronco mesenquimais, que atuam no reparo e na homeostase em vários tecidos do corpo. E as células mesenquimais humanas, elas são multipotentes e capazes de originar células mesodérmicas, que irão fazer parte de estruturas ósseas, da cartilagem, do tendão, do tecido adiposo, muscular, fazendo com que seja uma candidata à terapia celular. As células-tronco mesenquimais, elas podem ser extraídas de diversos órgãos, inclusive do dente. E falando sobre as células-tronco mesenquimais derivadas do tecido dentário, elas são caracterizadas por possuírem excelentes propriedades de proliferação, diferenciação de multilinhagem e regulação imunológica, sendo já consideradas boas fontes alternativas para a regeneração de nervos e ossos, por exemplo, além de possuírem um potencial terapêutico para o tratamento de diversas doenças. Então, as vantagens de privilégio imunológico, disponibilidade imediata, acesso facilitado e a falta de questões éticas complexas faz com que as células-tronco mesenquimais derivadas do tecido dentário venham recebendo cada vez mais atenção na pesquisa médica odontológica. E com isso, o objetivo desse trabalho é apontar os mecanismos de ação, as indicações no uso de células-tronco de origem odontológica, suas limitações e os principais desafios. E para isso foi realizada uma busca na base de dados Medline via PubMed, Cielo e Google Acadêmico, com a combinação usando operadores booleanos AND e OR das palavras-chave célula-tronco dentária, célula-tronco da polpa dentária, regeneração pulpar, regeneração periodontal e engenharia de tecidos dentários. E foram estabelecidos critérios de inclusão, como artigos publicados desde 2017 nas suas versões completas e gratuitas, em português e inglês, disponíveis nos meios eletrônicos. E dos resultados obtidos por meio dessa busca, foram selecionados 25 artigos, sendo o restante excluído por estar fora do prazo estabelecido, sem abordagem direta do tema, em outros idiomas e serem materiais que fossem cartas ao editor, comentários, dissertações ou até mesmo teses. Dando ênfase às células-tronco na odontologia, as doenças relacionadas à perda dos elementos dentais têm alta prevalência ainda na população e constituem um problema de saúde pública. Então, eles podem ocasionar danos funcionais relacionados à mastigação, fala, além até mesmo das alterações emocionais associadas à baixa autoestima por transtornos estéticos. Então, o uso de estruturas dentárias humanas como fonte de células-tronco mesenquimais tem sido amplamente investigado, já que os estudos demonstram eficiência na formação tanto de outros tecidos relacionados a elas, como de tecidos para outras estratégias e terapias celulares, uma vez que apresentam capacidade para se diferenciar em vários tecidos, como ossos, cartilagem, tendões, vasos, tecidos neurais e até mesmo tecidos semelhantes a músculos, tecidos semelhantes ao tecido hepático, oculares e glândulas. Além disso, trata-se de uma fonte desejável de células-tronco autólogas, podendo desempenhar um papel significativo na regeneração dentária com baixíssimo risco de rejeição imunológica. É importante destacar também que tem vários fatores que influenciam na diferenciação odontogênica e osteogênica das células-tronco mesenquimais de origem dentária, como, por exemplo, os microRNAs, que desempenham papéis importantes na regulação do processo de regeneração dentária, RNAs longos não codificantes, que regulam significativamente as múltiplas diferenciações de células-tronco mesenquimais,
e algumas vias de sinalização, por exemplo, sinalização WINT, NOT, a presença desses vários fatores regulares, eles estão dentro dos desafios enfrentados na utilização dessa tecnologia, que a gente vai abordar um pouco mais à frente melhor. Falando um pouco sobre a composição dentária, os dentes se desenvolvem na maxila e na mandíbula, sendo formado por esmalte, cemento, dentina, polpa e periodonto. Várias populações de células com propriedades de célula-tronco têm sido isoladas a partir de diferentes partes do dente. Até agora, nós sabemos de 5 dessas células que foram identificadas, que são as células-tronco da polpa dentária, de dentes permanentes, células-tronco de dentes decíduos esfoliados, células-tronco da papila apical, células-tronco do ligamento periodontal e até mesmo células-tronco progenitoras do folículo dental. E nesse trabalho eu estou dando ênfase a 3 dessas células-tronco: a célula-tronco da polpa dentária, apical, a célula-tronco da papila apical e do ligamento periodontal. A da polpa dentária apresenta funções importantes para a manutenção do dente. São elas: inervação, formação de dentina, resposta imunológica e suprimentos de nutrientes e oxigênios. As células-tronco mesenquimais provenientes da polpa dentária pertencem à primeira população de células-tronco mesenquimais dentais conhecidas e foram isoladas da polpa dentária do terceiro molar. E comparadas com células-tronco, por exemplo, da medula óssea, elas apresentam uma multipotencialidade, uma capacidade de proliferação muito alta e in vitro induz a formação de dentina reparadora mineralizada com partículas de cerâmica, de hidroxapatita e fosfato tricálcio, além da capacidade de diferenciação neurogênica, angiogênica e regeneração óssea. E quando a gente fala das células-tronco da papila apical, elas são obtidas a partir da papila dentária, e apresentam um maior potencial de regeneração da dentina do que a própria célula-tronco da polpa dentária, uma vez que elas são capazes de se diferenciar em células semelhantes a odontoblastos e formam estruturas típicas semelhantes à dentina na superfície de hidroxapatita e fosfato tricálcio. E as células-tronco do ligamento periodontal, que são obtidas do ligamento periodontal possuindo uma capacidade de diferenciação em tecidos do periodonto de suporte e demonstram um potencial para se diferenciar em condrócitos, adipócitos e até mesmo osteoblastos, apresentando assim também uma baixa imunogenicidade e a capacidade de produzir uma vasta gama de citocinas. E os seus produtos têm um potencial para tratar distúrbios inflamatórios e doenças autoimunes. Aqui nós temos 2 figuras. A figura esquerda ela demonstra a localização de células-tronco mesenquimais dentais, seus diversos potenciais de diferenciação. E já na figura 2, há um desenho esquemático demonstrando fontes e marcadores de células-tronco dentais humanas com um potencial de aplicação clínica. E falando sobre as terapias odontológicas baseadas em células-tronco mesenquimais, nós temos algumas terapias. Nos casos de regeneração biológica de dentina e polpa, o uso dessa terapia pode ser uma solução ideal e uma alternativa para substituir estruturas dentárias defeituosas na medicina odontológica. Já nos casos de regeneração tecidual baseados em células, a terapia tornou-se uma das ideais no contexto periodontal. E é importante também ressaltar que a aplicação terapêutica de células-tronco mesenquimais dentárias não se limita apenas a doenças endodônticas e periodontais. Ela pode extravasar para doenças que não são bucais, doenças bucais e doenças não bucais. Vale apontar que existem alguns desafios, esses desafios eles estão abordados aqui, envolvem a composição molecular complexa de células-tronco da polpa dentária e ligamento periodontal, problemas associados à cultura a longo prazo de células-tronco, alguns fatores que estão relacionados aos fatores de transcrição, e há estudos também, poucos estudos relacionados a como fazer o isolamento dessas células-tronco e os métodos científicos detalhados. Então, a gente vê que, apesar de ser uma fonte preciosa, célula-tronco, ainda realmente tem que ter mais estudo relacionado e entender completamente esse mecanismo regulatório das células-tronco mesenquimais é extremamente importante para a aplicação clínica, mas ainda requer muito estudo. Esse foi meu trabalho. Muito obrigada. Essas são as referências bibliográficas.
Estou aberta a dúvidas. Obrigada.